Os mistérios da vida e da morte. Queridos amigos, damas, crianças, a todos dirijo nossa saudação. Vamos hoje estudar os mistérios da vida e da morte. Antes de tudo, quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Qual é o objeto da existência? Para que vivemos? Por que vivemos? Etc. São perguntas que devemos responder, a fim de compreender melhor o motivo mesmo de nossa existência. O que havia antes do nosso nascimento? O que haverá depois da morte? Eis aí o enigma que devemos resolver esta noite. Estamos ante o dilema do ser ou e do não ser da filosofia. Viver assim, por viver, comendo para viver ou vivendo para comer, é algo demasiado absurdo. É certo que todos temos que trabalhar para existir, que a comida nos custa, que a roupa nos custa, que devemos pagar aluguel, portanto, o dinheiro é necessário consegui-lo. Mas, por que temos que viver? Para que vivemos? Parece-me que viver com a consciência assim, dormida, sem conhecer o sentido mesmo desta existência, é absurdo em 100%. Quando nós vemos um ser querido no caixão nos parece como se não tivesse morrido, nos parece muito vivo, e no entanto, está morto. Até exclamamos ao vê-lo, mas, eu não creio que tenha morrido, e no entanto, morto está. Também é muito certo que às vezes se enterra as pessoas vivas. Temos o caso das múmias de Guanajuato, algumas foram encontradas boca abaixo, outras, em atitude de querer como levantar a tampa do caixão, etc. Isso nos convida a pensar que muitas vezes a gente a enterra viva, e isso é doloroso em 100%. Mas, passemos ao fundo da questão. Há pouco, tivemos lá no Distrito Federal um acontecimento bastante trágico, a um de nossos sócios deu por bancar o acrobata, subiu ao terraço da casa, quis descer por ali e meter-se dentro de um quarto, conseguiu parar-se sobre um tijolo, confiou demais no tijolo e de repente ele partiu. Então, coube ao sócio cair de bruços no pátio interior. No instante, pois, não morreu, ficou, isso sim, fortemente golpeado. A Cruz Vermelha lhe assistiu. Antes de morrer escutou sua declaração. Graças a Deus, porque senão lhe teria gerado um problema às diretorias, mas conseguiu declarar, felizmente. Vê-lo Zé em um dos salões de nossa instituição. E houve que fazer oração por ele. Mas sucedeu algo insólito, algo que nós nem remotamente esperávamos. Quando tratávamos de ajudar ao defunto por meio da oração, uma senhora cai em transe, um transe psíquico, não diria mediúnico, senão psíquico, e de pronto, ao querer ajudá-la, resultou que o espectro, ou diríamos, a entidade psicológica, ou para que vocês me possam entender melhor, o espírito do defunto, se meteu no corpo daquela senhora e falou. Falou em forma terrível. Coisas que a nós nos surpreenderam, disse. Samael, ajuda-me. Que terrível é a morte! Encontrou-me em mãos de Coatlicue, Proserpina. Isto é espantoso, eu tenho medo. Respondi. Por que temes? Se a morte é o mais natural. Se nós temos medo da morte, teríamos que ter medo também do nascimento. Pois, tão natural é morrer como nascer, são dois fenômenos de uma mesma coisa. Ó, Samael! Sim, irmão, paciência, tenha bondade, quero que me leves ao Egito, queria ver a esfinge. Bom, vamos te ajudar, irmão. E então lhe dissemos, concentra-te no Egito e ali irás dar. E com o corpo daquela dama, se prostrou orando. Instantes depois abandonava esse corpo. O espetáculo deixado foi como macabro. Ali no centro da sala estava o cadáver, e o espírito desse cadáver falava através do corpo de uma dama. Pobre mulher, tremia. Por último, dar-lhe um pouco de água e ficou felizmente, tudo muito bem. Bom, em todo caso, há algo que continua mais além da morte, isso é óbvio. Em instantes em que converso aqui, com vocês, sobre coisas mortuárias, funerárias, me vem à memória o caso de William Crookes. Esse era um grande físico nos Estados Unidos, um homem que teve que fazer grandes investigações em relação com certos fenômenos que sucederam em um povo dos Estados Unidos. Aconteceu que em uma casa qualquer, de família,
começaram a chover pedras assim porque sim. As pedras pareciam ser arrojadas de alguma casa vizinha, mas isto não tinha explicação, porque se investigou a gente da vizinhança e a gente foi incapaz de pôr-se a brincar dessa forma. Além disso, a polícia chegou a estar segura de que os vizinhos não eram os que arrojavam tais pedras. Algo mais aconteceu, algumas pedras saíam do interior de tal casa por uma janela e logo penetravam por outra. Vejam vocês este caso, bem raro. Além disso, algumas cadeiras se levantavam sozinhas no ar, algumas mesas flutuavam, quer dizer, foi algo que não tinha razão nem lógica aparente. A casa do Gideville, assim se chamava. Bom, interveio o grande físico William Crookes e disse, vou investigar esta questão. Quem vivia nesta casa? Duas senhoritas com seus pais, estas senhoritas eram denominadas as senhoritas Fox, de Idesville. Bom, fizeram experimentos. William Crookes construiu ali um laboratório, com todos os requisitos necessários para a investigação. As senhoritas se lhes fez entrar em uma câmara fechada. Começou por envolvê-las em arame de cobre, até os buracos das orelhas onde se põem seus brincos as damas, foram transpassados com arames muito finos, seus dedos ficaram também envolvidos nestes arames, e todo o corpo acorrentado e controlado. Qualquer tipo de movimento que tentassem fazer, por aí, era mais que suficiente como para que soasse uma campainha. Aquilo foi tremendo. Depois de estar William Crookes assegurado de que qualquer truque seria impossível, procedeu às investigações, observou que apareceu no recinto, quer dizer, dentro do laboratório, uma dama morta há muitos anos. Chamava-se Kate King. Se fez perfeitamente visível e tangível ante os cientistas. E de todas as partes da Europa vieram os homens de ciência a investigar o caso. E os que vieram, não eram precisamente pessoas muito crentes, tratava-se de indivíduos céticos em 100%, incrédulos e materialistas, mas vieram. William Crookes foi um homem também famoso. Tenhas em conta que este homem foi o que descobriu a matéria radiante em seus tubos de cristal, de maneira que não era um qualquer, era um grande físico. E Kate King esteve materializada, quer dizer, se fez visível e tangível no laboratório durante 3 anos. Se deixou fotografar, se deixou analisar, investigar, fotografias se tiraram aos montes, não ficou a mais mínima dúvida. Aos 3 anos, Kate King, depois de ter dado certos ensinamentos, se despediu de todos os cientistas, e em presença de todos e ante as câmaras fotográficas, se foi desmaterializando pouco a pouco, até desvanecer-se totalmente. No entanto, deixou um cacho de cabelo completamente materializado. Assim, pois, não ficou dúvida alguma sobre o fenômeno. Provou, Kate King, desta forma, que continua vivendo mais além da morte. Vamos a ver outro caso também bastante interessante. Quero referir-me agora, em forma enfática, à famosa médium Paladino, de Nápoles. Esta foi formidável. Em presença delas mesas flutuavam no ar, instrumentos musicais eram tocados por mãos invisíveis, etc. Como sempre, a incredulidade da humanidade, a gente é incrédula completamente, então vieram, como vimos no caso das senhoritas Fox de Idesville, cientistas de França, de Inglaterra, de Alemanha, a Nápoles para investigar, que se propunham desmascarar a fraude. Assim diziam e riam. Dentro de um laboratório se estudou o caso. Se começou por examinar o corpo físico de Eusapia Paladino, de Nápoles, análise de urina, de sangue, etc., estudos de fisiologia, de sua anatomia, quer dizer, não se economizaram procedimentos na investigação. Sentou-se ela em uma cadeira devidamente assegurada, toda acorrentada com cadeias de ferro. Ela foi sentada entre 2 postes de aço e acorrentada, e como no caso das senhoritas Fox, envolvida em arame por todas as partes, etc. Qualquer truque que tentasse fazer, era suficiente como para que soasse uma campainha. Além disso, um par de cientistas de lado e lado, com focos na mão, dispostos a surpreendê-la em qualquer truque. Tomaram-se toda a classe de medidas de segurança. Apagou-se a luz. Mas havia ali também papel fosforescente, havia pratos com farinha, etc. Bom, em instantes em que Eusapia Paladino entrava em transe uma mesa se levantou no ar.
Imediatamente acenderam-se os focos, fotografou-se a mesa, fez-se passar arame por baixo a ver se havia algum truque, etc. Mas em verdade não havia truque, a mesa flutuava no ar. Aquela mesa havia burlado a lei da gravidade. Isto é formidável! Uma mesa flutuando no ar e ante os cientistas? Assombroso! Apareceu no recinto uma sombra. De imediato se lhe fotografou. Aquela sombra se materializou totalmente e apareceu como se fosse uma pessoa de carne e osso. Avançou até Botaxi, um eminente cientista italiano, e lhe abraçou dizendo: Meu filho! Era a mãe de Botaxi, chorava, inclusive, cheia de profunda dor por seu filho, se havia feito visível e tangível, havia atravessado o umbral que separa a vida da morte para abraçar ao filho de suas entranhas, a Botaxi. Vejam vocês o que é o amor de uma mãe. Realmente não há nada na vida que possa superar a mãe. Dela saímos e só ela, verdadeiramente, é até capaz de atravessar o véu do mistério para vir abraçar a seu filho. Esse foi o caso assombroso de Botaxi. E foi fotografada a defunta, e a fotografia todavia se conserva. Também havia dentro do laboratório uma caixa de aço carregada com eletricidade a alta tensão, e dentro da caixa um instrumento musical, de maneira que se quisesse fazer algum truque por aí, seria eletrocutado. No entanto, o instrumento que havia dentro de tal caixa ressoava deliciosamente, fazendo vibrar o espaço com as mais excelentes melodias. Uma bandolina que estava colocada no piso, foi levantada de ali e mãos invisíveis a faziam vibrar deliciosamente, daquela bandolina se escapavam notas que encantavam aos assistentes. Tudo ali era prodigioso e se tiravam fotografias, e se buscava corroboração científica. Mãos invisíveis ficaram perfeitamente gravadas em alguns pratos que continham farinha. Outros ficaram plasmados em gesso, etc. E, na realidade, que esses experimentos que se fizeram com Eusapia Paladino foram surpreendentes em grande maneira. Ficou demonstrado até a saciedade, que há algo que continua mais além do sepulcro. Assim, por todo o México, nos mistérios da vida e da morte. Com um de meus familiares aconteceu algo importante que lhes vou narrar. Tinha uma vozinha, e ela havia adoecido, seu caso era grave e entrou em agonia. Todos os familiares ajoelhados ao redor do leito de morte, oravam. Eram as 3 da madrugada. No entanto, quem assistiu àquele acontecimento, deu testemunho de que a mesma aparecia entre o jardim regando as flores, e se sentia, perfeitamente, que ia e vinha, por aqui, por lá e acolá. E por último, caminhando, se dirigiu para a porta que dava acesso à rua, era uma porta antiga, caiu, uma tranca de madeira, abriu-se aquela porta e continuaram as maravilhas. E essa mesma noite, antes de que amanhecesse, se fez visível e tangível aquela dama ante muitas pessoas. Chegou a uma casa vizinha e se despediu dizendo, adeus. E foi para o povo e se despediu de todos dizendo, adeus. E onde quer que havia, entrava para se despedir. Total, já de manhã e com a luz do sol, muitas pessoas vieram vestidas de preto para assistir ao sepultamento. Não houve necessidade de fazer circular cartões de convite ao sepultamento, ela mesma se fez seu próprio convite e se encheu a casa de gente. Assim que vejam vocês que há algo que continua mais além da morte. Mas o que importa é saber o que é isso que continua. Na realidade, há alguma forma de investigar aos mortos? Eu creio que sim. E lhes vou ensinar esta noite a vocês, como é que podem investigar aos defuntos. Em todo caso, lhes rogo, encarecidamente, por atenção. A morte, indubitavelmente é no fundo, um nascimento espiritual, porque quando morre ao mundo físico nasce a vida eterna, isso é óbvio. Mas continuemos com estas divagações. Se queremos nós saber o que há mais além da morte, se necessita que nos conheçamos um pouquinho melhor a si mesmos. Estão seguros, vocês, de que se conhecem de verdade a si mesmos? Uma vez fazia eu essa pergunta a um cavalheiro que tinha na frente, e me respondeu. Eu sim me conheço a mim mesmo, que maravilha, lhe disse. Poderia você dizer-me, então, quantos átomos tem um pelo de seu bigode? O homem se desconcertou e respondendo disse. Bom, isso sim não o sei eu,
Se não conhece você quantos átomos tem um pelo de seu bigode, muito menos vai conhecer você, totalmente, a si mesmo. O homem não pôde objetar nada mais. E assim, todos creem que se conhecem, e não há tal, não se conhecem. O que é o que temos nós por lá dentro? Bom, vamos a ver um pouquinho o que é o que temos. Ante tudo, temos um corpo de carne e osso, e isto não o podem vocês negar. Um corpo que nós necessitamos vestir, alimentar, etc. Também temos que deixá-lo guardado de alguns danos. Na vida, o guardamos em uma casa, nos cabe pagar aluguel para poder dormir nessa casa, e depois de mortos o guardamos em outra casa, vocês já sabem em que casa no panteão, claro está. Assim, pois, que em algum lugar temos que ter o corpo. Está formado de órgãos, fígado, rins, coração, pâncreas, etc., etc., etc. Cada órgão se compõe por sua vez de células e cada célula de moléculas, e cada molécula de átomos. E se estes pequenos átomos os desintegramos, se voltarão energia. De maneira que, em última síntese, nosso corpo físico se resume ou se sintetiza em determinados tipos de energia. Mas há algo mais que temos dentro, temos o doble, quer dizer, um corpo vital que serve de assento à vida orgânica. E em momentos em que estou conversando aqui, com vocês, me vem à memória um caso extraordinário. Em certa ocasião um médium espírita se achava em transe. E então, nessas circunstâncias o corpo vital, do que lhes estou falando, e que está metido dentro do corpo físico, foi projetado fora. Se projetou uns 4 metros adiante, e se fez visível e tangível para as câmaras filmadoras e para as placas fotográficas em geral. Mas sucedeu que naquele lugar havia um jornalista, ele estava junto ao médium, e disse: tenho que ver que há de realidade nesta coisa, este fantasma que tenho aí na frente vou quebrá-lo. E sacou a pistola e disparou. Sim, o quebrou. Quebrar? O quebrou. Sucede que a bala, em vez de ir para o fantasma que apareceu na frente, feriu ao pobre médium que estava a seu lado. A bala lhe penetrou no coração e morreu no ato. Assim que o matou. Vejam vocês que decepção, que erro tão trágico, claro que ele foi para a cadeia porque nem modo. Mas o que sim assombra é que ao disparar, uma bala, em lugar de ir dar no fantasma foi, a tal bala, dar no médium que estava a seu lado, à esquerda. Esse é um fenômeno que somente se poderia explicar com a quarta dimensão. Tem havido pessoas que têm aprendido a projetar esse doble à vontade, mas é perigoso, porque pode acontecer o que lhe sucedeu ao médium esse do que lhes estou comentando. Bom, assim que o assento vital é necessário para a vida. Mas há algo mais que temos dentro. Quando nós batemos em uma porta, nos perguntam: quem é? Respondemos: eu. Então, nos abrem. O que é esse eu que em nosso interior carregamos? Penso que não é, precisamente, uma das 7 maravilhas do mundo. Esse eu, esse meu mesmo, esse si mesmo, realmente, é um conjunto de defeitos psicológicos: ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça, gula, etc. Dentro desse eu, indubitavelmente, há algo mais. Quero referir-me à alma, a isso que chama a alma, ou essência divina, ou espírito, como vocês o queiram chamar, esse está metido dentro do eu. Obviamente, o dia que um acabar com todos seus defeitos, se acaba o eu para sempre, então o princípio espiritual, o espírito, o real ou divino em um, fica livre para sempre, o corpo de carne e osso, esse fica metido dentro do sepulcro. Vai ali também o corpo vital ou o doble do qual lhes estava falando. Esse organismo vai se desintegrando pouco a pouco, frente à tumba. E algo mais vai dar ao sepulcro. Quero referir-me em forma enfática à personalidade. Ninguém nasce com uma personalidade. Essa se forma durante os 7 primeiros anos e logo se robustece com o tempo e as experiências. Mas a personalidade humana tem um princípio e tem um fim. Na hora da morte, a personalidade humana passa também ao sepulcro. O corpo vital vai se decompondo frente ao cadáver, até que se acaba. E quanto à personalidade, também se vai desintegrando lentamente. No entanto, a personalidade tem mais força, e às vezes se faz visível e tangível.
Vou lhes contar a vocês um caso que já faz algum tempo aconteceu no Distrito Federal. É um caso insólito, sucedeu, é verdadeiro e real. Houve uma festa em uma casa de família. À festa concorreram muitas pessoas, a música, pois, muito moderna, a gogo, como dizem. A gente esteve contente na festa. Entre os dançarinos havia uma senhorita muito simpática, muito elegante, muito bem vestida. Dançou ela com um grupo de jovens que a admirava. Todos a disputavam entre si para a dança. A festa dessa família se prolongou, exatamente, até às 3 da manhã. Já a essa hora, a dama aquela se despediu de todo o mundo e manifestou a necessidade de regressar à sua casa. Mas também disse haver esquecido seu casaco. Então, um dos jovens que a admiravam, lhe ofereceu, voluntariamente, sua jaqueta. Ela pôs a peça de vestir e junto com seus admiradores se meteu em um automóvel, levarão na sua casa ou apartamento, ela deu a direção de seu domicílio. Despediu-se de todos esses jovens e entrou, pois, em sua casa. Eles continuaram sua viagem. Mas aquele que lhe havia emprestado sua jaqueta, disse, esqueci pedir-lhe minha jaqueta, vai-me caber vir amanhã por ela. E assim o fez. No outro dia, antes das 12 do dia, estava ali, naquela porta, batendo, com o propósito de reclamar sua jaqueta. Saiu uma senhora de avançada idade. Ele, então, perguntou pela dama e manifestou que vinha pedir-lhe o favor de que lhe regressasse sua jaqueta. A senhora, lhe respondeu dizendo-lhe: pois, você, jovenzinho, não lhe vai ficar mais remédio que ir buscar sua jaqueta ao panteão, porque minha filha, fulana de tal, faz tanto tempo que morreu. Claro, aquele jovem se pôs a rir, não creu jamais nisso, pensou simplesmente que o estavam enganando. No entanto, por via das dúvidas, se meteu em seu carro e foi dar no panteão, buscou o nome da defunta e, certamente, achou o sepulcro. Em cima do mesmo estava a jaqueta. Ficou perplexo. Quanto antes escapou desse lugar e regressou à sua casa. Esse é um caso concreto, que o conhecemos muita gente, lá no Distrito Federal. Mas, bem, o que foi o que se fez visível e tangível? O que é que dançou? Quem foi essa pessoa que pediu que lhe emprestassem uma peça de vestir? Obviamente se trata do doble de uma defunta, quer dizer, dispensem-me, se trata da personalidade de uma defunta, uma personalidade que pôde materializar-se fisicamente, fazer-se visível e tangível. Nós, não estamos falando aqui crenças. Cada qual é livre de crer ou não crer. Unicamente lhes estou narrando fatos concretos, histórias, coisas que têm passado. Somos investigadores e gostamos, pois, de citar o investigado. Assim que a morte, verdadeiramente, não nos assusta, não nos espanta. Sabemos que há algo que continua no além. Contudo, a personalidade também se vai dissolvendo pouco a pouco. Assim que o único que não vai ao panteão é o que poderíamos denominar o ego, o eu psicológico, o meu mesmo, dentro do qual se encontra enfrascada a essência, ou para falar mais claro, a consciência do morto. Assim que, o morto, na realidade, continua existindo na dimensão desconhecida, quer dizer, no espaço psicológico. Porque assim como existe este espaço físico no qual vivemos, nos movemos e temos nosso ser, também é certo e de toda verdade, que existe um espaço de tipo psicológico. Nesse espaço se movem os desencarnados, aqueles que têm passado mais além do sepulcro. Eles veem o mundo como nós o estamos vendo, eles creem estar vivendo no mundo físico. Se a um desencarnado se lhe dissesse que morreu, simplesmente, não o creria, pensaria que nós tratamos de enganá-lo. Ele está convencido de que está vivo, está seguro de que ainda vive. No Distrito Federal, como vocês sabem, o dia de finados todo mundo vai ao panteão. Ali se lhes leva aos mortos, alimentos aos que estavam acostumados, aqueles que gostavam do pulque, também, pois, se lhes levam seu pulque etc., etc., etc. Tem razão as pessoas do distrito. Porque na realidade a personalidade continua no sepulcro e gosta de tais alimentos. Não os poderá comer fisicamente assim, como os come um por aqui, um vivo, mas se alimenta com a parte sutil de tais alimentos.
Quer dizer, parece como se comessem os defuntos o aroma de tais manjares. Porque qualquer que seja um pouco psíquico, se dará conta de que, depois de estar um tempo, a gente recolhe aqueles alimentos que foram tirados do sepulcro, algo lhes falta, ficaram como encolhidos de seus princípios vitais. Agora bem, se há provas físicas sobre a existência de algo que continua mais além do sepulcro, se há fotografias, se há tanta documentação, me parece que nós devemos tratar de investigar um pouco. Obviamente, é necessário que nos preocupemos por conhecer-nos melhor. Quando um sabe que dentro tem um eu, e que este não é mais que um manojo de desejos, paixões, ódios e violências, pois, se preocupa por melhorar um pouco, se preocupa por acabar com tantos defeitos psicológicos, por eliminar de si mesmo o ódio, a inveja, a luxúria, o orgulho, os ciúmes, etc., etc., etc. Com isso ganham muito, porque então, obviamente, melhora o caráter e se pode entender também melhor, com seus semelhantes. Com isso ganham muito, porque depois da morte se vai consciente, não inconsciente. É necessário que nos façamos conscientes de nós mesmos, a fim de que passemos ao além, conscientes também. Desta maneira, e deste modo, iremos conhecendo, pouco a pouco, os mistérios da vida e da morte. Há métodos para investigar em vida as coisas que se relacionam com o além. Vou lhes ensinar esta noite alguns procedimentos. Sabendo que dentro de nós existe uma individualidade psicológica, além do corpo, pois podemos aprender a sair do corpo que temos, à vontade. Sair do corpo é algo que vocês talvez não entendam bem, mas vou lhes explicá-lo. Uma coisa é o corpo de carne e osso e outra coisa é o indivíduo psicológico que está metido dentro do corpo de carne e osso. Uma coisa é o automóvel e outra coisa o motorista que vai dirigindo o automóvel. O motorista pode sair do automóvel e deixar seu automóvel estacionado. Assim também o eu psicológico pode sair do corpo físico e deixar o corpo físico estacionado. É algo interessante pois, durante as horas do sono, normalmente, o eu psicológico se escapa do corpo físico. Se não fosse assim, se não se saísse do corpo, então, o corpo vital não poderia restaurar as energias do corpo físico, e ao fim, obviamente, morreríamos. É necessário que todos controlem suas ações, controlem suas preocupações, controlem seus sentimentalismos, etc. O corpo durante as horas do sono, para que o corpo vital, ou assento vital da vida orgânica, possa reparar todo o nosso organismo. Quando a unidade psicológica volta a penetrar aqui no corpo pela manhã, ou ao despertar, prontos para as tarefas do dia. Mas isso sucede inconscientemente. Inconscientemente o eu psicológico vai e vem por todas as partes, enquanto o corpo repousa na cama. Mas, podemos fazê-lo conscientemente? Pois sim. Nós podemos aprender a sair do corpo de carne e osso à vontade. Para poder sair devemos não nos identificar com o corpo de carne e osso, a pessoa de carne e osso não há matéria, eu não tenho um corpo de carne e osso. Meu corpo é, então assim não nos identificamos com o corpo. Para aprender a sair do corpo à vontade, como primeira medida temos que não nos identificarmos com o corpo físico. Devemos estar atentos, quer dizer, deitar-nos de lado, na posição do leão. Observem vocês como os leões se deitam de lado. Nessa mesma forma, na posição do leão, nos deitamos tranquilamente na cama, já deitados, tentaremos dormir, se faz necessário vigiar nosso próprio sono, e quando entremos nesse estado de transição existente entre vigília e sono, então, muito suavemente sem dose alma ou espírito, nos levantaremos da cama. O faremos de verdade, o primeiro que tiraremos da cama serão nossas pernas, logo nos sentaremos, e logo nos poremos de pé. Quer dizer, esse movimento se faz sem dose ser alma ou espírito, porque se nos identificarmos com o corpo de carne e osso, então o corpo fisicamente, então não obteremos resultados. Mas sem dose ser alma ou espírito não há nenhum problema. Já de pé, nos afastaremos da cama. Então veremos em nosso próprio leito ao corpo físico, o veremos dormido, tal e como o deixamos. Isto é semelhante ao motorista que sai do automóvel, já depois, fora, lhe deita um olhar a ver como ficou, se as portas estão bem fechadas, se as janelas estão bem fechadas, etc.
Então, ao abandonar o corpo físico, prosseguiremos as investigações. Convencidos, pois, que o corpo físico tem sido abandonado, sairemos à rua, e se tentarmos nesses momentos flutuar no ambiente circundante, com assombro veremos que sim flutuamos. Assim, fora do corpo, se chamarmos aos nossos seres queridos, eles concorrerão ao nosso chamado. Assim o filho poderá ver a sua mãe que morreu, o esposo poderá ver a sua esposa que a perdeu há tempo, o irmão poderá ver outra vez a seu irmão. Nessa dimensão desconhecida conversaremos com nossos seres queridos, os poderemos ver cara a cara, frente a frente. Este é um sistema prático para penetrar nos mistérios da morte. Com este sistema vocês poderão, quer dizer, ver outra vez aos seus seres queridos falecidos faz já muito tempo. Antes de tudo, se necessita investigar. Se algum de vocês, o experimento, mas uma vez que faça o experimento, depois do experimento, então poderá saber o que há de verdade de tudo isso que esta noite estamos aqui ensinando. Mas há que experimentar, por que dizer não creio? Isso é muito fácil, melhor é dizer, vou investigar, isso é mais correto. Assim, meus queridos amigos, esta noite lhes convido a isso, a investigar. Fora do corpo físico podemos nós investigar as doutrinas egípcias, gregas, astecas, etc. Fora do corpo físico, poderíamos nós invocar, por exemplo, a Tlaloc. E então nos convenceríamos de que Tlaloc existe realmente, que é um deiduso, que não é um simples ídolo como criam os conquistadores que vieram à América. Fora do corpo físico, poderíamos nós invocar, por exemplo, a Hecato, o deus do vento, o deus do movimento cósmico, e ele responderia ao nosso chamado. Veríamos que é um anjo, um deiduso que vive, que tem realidade, que não é uma fantasia de nossos antepassados de Anark, que realmente tem poder sobre o ar. Sob sua regência trabalham muitas criaturas do ar. Fora do corpo físico poderíamos invocar ao Eitiotil, o deus do fogo. E então, por experiência nos daríamos conta de que o deus velho do elemento ígneo não é uma fantasia criada por nossos antepassados. Se nós bebêssemos da sabedoria de nossos maiores, daqueles que nos precederam em nossa sagrada terra mexicana, conheceríamos, em verdade, muito transcendente. Porque nossos maiores, nossos antepassados de Anark, os antecessores foram sábios de verdade, não simples ignorantes como supuseram os conquistadores vindos da Europa. Assim que vale a pena que conheçamos um pouco de toda essa sabedoria dos antigos. E para isso temos que apelar a métodos, a procedimentos psíquicos e psicanalistas. É muito que dentro da antropologia agnóstica temos que estudar, muito que investigar. Mas não esperemos que o ceticismo materialista vá descobrir os valores transcendentes que existem em cada pedra arqueológica ou em cada pirâmide, ou em cada nicho ou sepulcro. O ceticismo, até agora, não tem conduzido a humanidade a nada bom. O mundo está cheio de ceticismo, e por onde quer que haja lágrimas, dor, miséria e desolação. Vale a pena que voltemos a estudar a sabedoria antiga, e isto é possível realmente. Não simplesmente lendo códices de forma literal, é como podemos entender aos deuses, senão, desenvolvendo faculdades que temos e que são melhores que qualquer computador. Eu lhes convido a vocês à reflexão. Há outro sistema magnífico, mediante o qual é possível entrar no espaço psicológico à vontade. Quero referir-me, nestes precisos momentos, ao instante normal do despertar. Se nesses precisos momentos, nós, nos concentrarmos em qualquer lugar da Terra, se imaginarmos tal lugar com precisão total, e o combinarmos com a imaginação e a vontade unidas em vibrante harmonia, sentindo-nos no lugar imaginado, a projeção se realizará com pleno sucesso. Suponhamos que queremos nos transportar, por exemplo, ao zócalo da cidade capital do México. Bastaria imaginar-nos vivamente, logo, sentir-nos ali, no lugar imaginado, unindo a vontade à imaginação, porque a chave do poder está na vontade e a imaginação unidas em vibrante harmonia. Se nos sentimos de verdade ali, nesse zócalo, e começarmos a caminhar cheios de fé, no instante do despertar, se produzirá o desdobramento da personalidade. Então a individualidade psicológica poderá mover-se por ali, com precisão e com absoluta segurança. Posteriormente, também poderá projetar-se a qualquer outro lugar do mundo ou do universo. É assim,
com a individualidade psicológica pudesse viajar, transportar-se a outros mundos do espaço estrelado, pôr-se em contato com os seres que moram nas alturas ou no interior da Terra, etc. Mas enquanto nós continuarmos presos pelo mundo dos 5 sentidos, obviamente, tampouco podemos estar preparados para a investigação transcendental, no campo ou o terreno vivente da parapsicologia. Eu lhes convido a vocês à investigação, lhes convido a aprofundar nos estudos parapsicológicos transcendentes que ensina nossa instituição. Assim, algum dia, poderão vocês sair da ignorância para entrar no terreno da verdadeira sabedoria. Nestes momentos de crise mundial e de bancarrota de todos os princípios, a simples crença já não serve. Obviamente, cada um é livre de crer o que queira, mas tanto no terreno do psicológico, como no campo da física, da química ou das matemáticas, o único que serve é a experimentação direta. Amigos, se vocês perseverarem nas práticas que aqui lhes damos, não se arrependerão. Antes bem, se porão em contato com outras esferas da consciência universal, onde conhecerão verdadeiros prodígios e maravilhas. Há outros métodos também, para que fiquem vocês com o corpo físico dentro da 4ª dimensão. Não somente a individualidade psicológica pode penetrar na dimensão desconhecida, porque com o corpo físico é possível também pode penetrar na 4ª coordenada. Se alguém, por exemplo, trabalhasse nos aforismos de Patanjali, o grande sábio hindu, o conseguiria. Se este chegar a causar um samyama no corpo físico, pode penetrar dentro da 4ª vertical. Um samyama consta de 3 etapas. 1. Primeira, concentração do pensamento. 2. Segunda, meditação. 3. Terceira, êxtase. Concentração, concentrar-se no próprio corpo físico. Meditação, meditar nas células do corpo físico, no organismo em geral. Êxtase, como resultado, admirado pela sábia construção de seu organismo, entrará em samadhi ou êxtase. Achando-se nesse terceiro estado, se o yogi, diz Patanjali, se levantasse de seu leito, então penetraria dentro da 4ª dimensão. Obviamente, com o corpo físico submerso na 4ª vertical, poderemos estudar, dentro do mesmíssimo laboratório da natureza, os mistérios da vida e da morte. Há uma diferença fundamental entre a questão meramente psicológica e a questão psicofisiológica. Quando alguém abandona o corpo físico, penetra na 4ª vertical, mas quando alguém, com corpo físico e tudo, penetra dentro da 4ª vertical, entra como uma pessoa completa dentro do grande laboratório da natureza. Uma pessoa que poderá investigar todas as maravilhas do cosmos, uma pessoa que poderá ver, ouvir, tocar e apalpar, por si mesma, e em forma direta, os mistérios da vida e da morte. Não quero dizer que todos triunfem de imediato com as chaves que temos dado neste auditório. Alguns triunfarão de imediato, outros tardarão meses, ou talvez um ano quando muito. Mas, ao fim, se perseverarem, haverão de triunfar. Até aqui minhas palavras desta noite. Muito obrigado. Aplausos. Item estudante. Em um sonho que, acompanhado dele e meus irmãos, mas apesar de que, faz 18 anos, como se o tempo tivesse se detido em nós. Tem estes fatos alguma explicação? Muito obrigado. Item mestre. Sim, tem explicação lógica. Já tenho dito que o eu psicológico se escapa do corpo físico durante as horas do sono. É possível que então, o eu psicológico se ponha em contato com os desencarnados, assim se explica este sonho maravilhoso. Quer dizer, a pessoa que sonha com seu pai morto, realmente o vê quando está fora do corpo físico, isso é óbvio. Alguma outra pergunta? Item estudante. Falou o senhor acerca de... Bom, primeiramente disse que ia nos dizer de onde provínhamos, falou de cientistas, mas como vivíamos, como se comportava na vida material. Mas não mencionou de onde provínhamos, item mestre. Obviamente, provemos da dimensão desconhecida. Inquestionavelmente, a individualidade psicológica, ou o eu, em si mesmo, provém da dimensão desconhecida, quer dizer, do espaço psicológico, penetra no corpo físico e na hora da morte se escapa do corpo físico. Sem, no entanto, pode a individualidade psicológica regressar,
retornar, reincorporar-se em um novo corpo físico, e assim o faz. Indubitavelmente, cada um de nós tem retornado a este mundo muitas vezes, muitíssimas vezes, e isso é inegável. Há alguma outra pergunta? Item estudante. Mestre, sobre o espírito e a consciência? Item mestre. Certamente, o espírito é o espírito, o ser. Quanto à consciência, pois todo o mundo a tem bem dorminda. Risos.